Vamos para mais um episódio aqui do Sellers Cast. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais esse bate-papo, né? Como todos os outros aí que a gente está fazendo, já está nos acostumando a nos seguir. Sabe que é um papo informal, mas cheio de conteúdo, né? Um papo de alto nível, com bastante conteúdo técnico, com bastante história, né? Para a gente também saber um pouquinho mais das experiências, né? Sobre tudo. Então esse é o seu intuito do Sellers Cast. A gente fala aqui sobre trade promotion, fala de trade marketing, vamos falar sobre gestão de vendas, sobre incentivos, sobre investimentos, vamos falar de tudo isso que permeia o nosso mundo de execução, né? E principalmente das estratégias de execução e de impulsionamento de resultado voltado aí para as indústrias, distribuidores e tudo mais, que é o mundo aí que a gente orbita. E hoje, especialmente, eu estou muito feliz, eu estou muito, muito feliz, porque hoje eu estou com a minha mestra aqui, minha professora, né? Minha querida professora. Tenho a honra de ter sido o primeiro cliente dela, né? Na sua fase empreendedora, né? Então, para mim, é um dia simbólico aqui, é um dia muito especial. E hoje eu vou falar com a grande mestra aí, Tânia Miné, né? E, bom, eu não vou apresentá-la porque seria presunção da minha parte. Então, Tânia, obrigado por se disponibilizar para estar aqui com a gente. E fica à vontade aí para se apresentar e falar um pouquinho quem é a Tânia aí, para quem, por um absurdo qualquer, ainda não saiba quem é. Boa noite, gente, tudo bem? Eu estou aqui com o César, como ele já até relatou, foi, né, quando ele estava na Betanin, né, eu tinha acabado de reabrir a minha empresa de consultoria, Trade Design, e tive a sorte de encontrar uma pessoa tão apaixonada quanto eu pelo trade marketing, e ele foi, né, uma peça-chave nesse projeto, que ele, obviamente, foi um dos grandes alavancadores desse processo dentro da Betanin. Então, uma gratidão enorme pela abertura que ele teve comigo. Enfim, contar um pouquinho da minha história rapidinho, porque ela é meio longa, então, para vocês não dormirem aí. Não. Fica bom, eu quero saber tudo. Eu tenho, na verdade, eu tenho aí 30 anos, né, de experiência entre tanto o mundo corporativo, vamos dizer assim, que eu fiquei na indústria de bens de consumo mais ou menos uns 25 anos, talvez um pouquinho menos, enfim. E nos últimos 7 anos aí, eu estou com a minha consultoria, né? Mais um pouco, 2013, quase 10 anos, vai. Enfim, dá um pouco mais de 30 anos aí de experiência. Enfim, mudei um pouco a minha carreira, dei uma guinada que eu queria há muito tempo, que era voltar a estudar. Eu fiz o mestrado lá na SPM, foi uma coisa incrível, aprendi a fazer, de fato, pesquisa acadêmica, e isso me ajudou muito, tanto na consultoria quanto nas minhas aulas. E hoje, além da consultoria, eu sou professora tanto da SPM quanto da FIA, dou aula de diversas disciplinas, né, voltadas para canais, para trade marketing, para inteligência, para insights, e agora com Consumer Experience, experiência do consumidor. Estou abrindo aí, o César sabe que eu sou uma estudiosa, estou abrindo novos campos, César estudando outras coisas, e como essas coisas vão se conectar lá na frente com todo esse mundo mais digitalizado que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que as gerações que vêm depois da minha, né, elas vão ter várias carreiras, várias mudanças de carreira, né? Você mesmo, né, César, teve uma guinada fantástica na tua carreira, e provavelmente a gente vai ter outras, né? Então, eu ainda tenho vontade, me falta aí um pouco de tempo enfim, coragem para voltar a estudar e fazer meu doutorado, mas estou aí namorando alguns temas que eu possa vir estudar, que tem a ver com dados, enfim. Depois eu conto para vocês as minhas peripécias aí. Mas muito bom estar aqui, fico muito feliz de poder estar dividindo essa mesa aqui com vocês, César, essa mesa rica em temas que a gente vai abordar. Legal. Obrigada pelo convite. Nossa, a honra é nossa. Tânia, vamos pegando um gancho inicial aqui, tu comentou agora bastante sobre a questão da pesquisa acadêmica, né? E, assim, na minha concepção, né, até uma coisa que eu gosto de trocar essa ideia, para mim, trade marketing, né, ele é aportado em metodologias, né? Então,
quem quer estar nesse mundo de trade, vendas de alto nível e tudo mais, de execução de alto nível, tem que ser pessoas com esse perfil que tu acabou de citar, né? Que tem que estar apto e sedento por estudo e etc. E principalmente por dominar novas metodologias, tal qual pesquisa acadêmica, tal qual pesquisas, tal qual insights, enfim, todo esse punch de modelagem de dados que tem. O quanto essa característica ajudou na tua carreira, Tânia? Olha, acho que é um ponto super importante que você está perguntando. E eu acho que uma das coisas que mais me ajudou na minha carreira, tem várias coisas em relação às competências que a gente chama de soft skills, né? Uhum. As competências mais voltadas para o comportamental, né? Então, em verdade, uma das coisas que mais me alavancou foi a questão da curiosidade, vamos dizer assim, de uma postura de mente mais aberta, vamos dizer assim, inovadora. Questionadora, talvez. Questionadora, bastante. E muito a questão da análise. Nossa, César, se eu pudesse... E eu falo muito isso tanto para os meus alunos, meus clientes, meus amigos, meus filhos também. Gente, é super importante desenvolver a sua capacidade analítica, a capacidade de leitura dos cenários, de leitura dos dados, de conectar dados... Interpretação, né? Interpretação dos dados, isso mesmo, César. Como que eu conecto uma pesquisa de shopper com um dado quantitativo, né? Um dado estruturado que eu acabei de tirar de um BI da vida, e como é que eu conecto essas pontas? Então, eu diria que isso é uma coisa muito importante. E não esquecendo de um outro ponto, que eu acho que é uma paixão que nós temos em comum, é a paixão pelo consumidor, né? E eu acho que isso é uma coisa que sempre eu nutri na minha vida. Tanto é que hoje, depois, né, de muitos anos de carreira, eu fui dar aula de insights. Eu falei, puxa, nossa, como eu conheço esse negócio, eu nem me dava conta disso. Então, Perfeito. Eu acho que a gente tem que... O profissional de trade, ele tem que ser esse misto de competências que eu falei, e ele está pronto para estar sempre aprendendo. E é o que você falou, trazendo aprendizados novos, adotando novas metodologias, adotando novos processos, que nós dois sabemos que somos apaixonados por esse tema. Então, gente, é isso. Eu acho que o profissional de trade, ele é eclético, ele não pode ser um cara monádico que faz uma coisa só de cada vez e que não olha para o lado, que não aprende com os cenários. Eu acho que é um profissional que tem que ter essa capacidade intrínseca no seu perfil, né? Eu penso assim. Legal. E, Tânia, eu quero aproveitar esse nosso papo hoje até para poder também perceber na tua visão o quanto esse mundo ele sofisticou, né? Assim, a gente fala de trade, a gente fala em trade talvez aí há 20 anos, né? Ou não muito mais do que isso, né? Usa o termo trade marketing, mas o próprio entendimento sobre o que é o trade e o próprio trade em si, ele evoluiu muito nessas últimas 2 décadas e meia e tudo mais. E aí, para entender um pouquinho dessa tua trajetória, lembrando assim, primeiro, né? Como é que a Tânia caiu no trade? Porque eu acho que as nossas gerações, a gente não necessariamente optou pelo trade como um teste vocacional, né? A gente não saiu da universidade e falou, olha, eu quero meu sonho, enquanto um fala médico, o outro não, eu quero ser trade, né? A gente não teve essa... Talvez as próximas gerações até tenham esse planejamento prévio. A maioria que está aqui caiu no trade por motivo, por característica pessoal, técnica, enfim, por oportunidades, enfim. Como é que a Tânia caiu no trade, vamos dizer assim? Eu comecei minha carreira em marketing, né, e, enfim, tive um pé em vendas também, quando era trainee e tudo. Eu fui trainee da Unilever. Na saída, eu saí da Unilever depois de quase 5 anos e fui para Johnson & Johnson. Em marketing, eu era gerente de produto. Sempre fui uma pessoa que gostou... Eu sempre gostei muito de marketing, né? Descobri que eu estava na faculdade errada, eu já estava no 3º ou 4º ano que eu estava fazendo publicidade. Eu falei, gente, eu gosto de marketing, de administração, mas enfim. Tinha essa confusão também, né? Pois é. Mas enfim, todo conhecimento é útil, eu penso assim. Claro. E aí,
o Júlio Campos, que hoje é VP da Unilever, até hoje ele é responsável pelo Unilever Marketplace. Legal. Ele me convidou para voltar para a Unilever, que eles estavam estruturando isso idos de 96, Legal. estruturando a área de trade marketing. Já tinha lá alguns, não sei se tinha já 1 ou 2 anos, mas que eles estavam evoluindo essa área, que começou com canais e tal. Foi aí que eu caí no trade. Legal. Mas eu sempre tive, César, muita proximidade com a área comercial, porque eu sabia que, mesmo sendo uma gerente de marca, uma gerente de produto, e depois eu assumi cargos como diretoria de marketing, eu sempre tinha que fazer com que as estratégias fossem executadas por vendas, né? Então, sempre tive esse pé muito próximo com a equipe comercial, desde a época de Unilever, depois Johnson, e isso se tornou também, acho que é um ponto importantíssimo. A gente tem que sempre estar próximo a vendas, que é quem vai, de fato, nos ajudar na execução e vai complementar o nosso trabalho. Porque só planejar não faz verão, né? Planejar é bom, é preciso, mas também a gente precisa executar. Então, foi bem no começo de carreira, eu tinha lá meus 6 anos de formado, que eu caí no trade, voltando para a Unilever. E aí eu me apaixonei, né? Foi uma coisa assim, foi fantástico, assim. Era uma coisa bem, bem bacana. Aí eu posso contar mais para vocês. E sabe que a gente nunca teve exatamente, a gente já falou bastante, a conversa já se conhece há bastante tempo, já falou bastante, mas eu acho que esse papo especificamente que tu está trazendo agora é a primeira vez que a gente tem, né? E acaba, a tua fala acaba me comprovando uma crença pessoal minha, né? Que os grandes profissionais de trades, eles têm que estar colados com vendas. Né? Eu não conheço nenhum grande profissional de trade, né? E talvez até venha conhecer, né? Na história e tudo mais, mas até hoje, na minha crença pessoal, o cara de trade de alto nível tá ligado com vendas de alguma forma. Por uma questão de gosto pessoal ou de entender que aquilo é muito necessário para fazer acontecer. Né? Não existe um trade estratégico sem estar colado com vendas. Né? Então, acho que isso da tua fala, para mim, e te escutando, faz assim, tá aí mais um check no meu questionário. Não, excelente ponto que você está trazendo, César, porque essa questão da proximidade com vendas e até de passar por vendas, né? Exato. Você já teve essa experiência de atuar na área comercial. Eu tive, não tanto quanto eu gostaria, por ser mulher, tá num momento de vida que eu optei também por... eu casei nesse meio tempo, tive meus filhos, né? Meus filhos hoje já são adultos, mas, enfim... sair de São Paulo, para mim, era um problema, né? A questão da mobilidade. Né? Viagem não, eu me virava. Entendi. Se você soubesse o que eu já fiz para poder estar mais tempo com os meus filhos, fazer bate e volta no Caribe, coisas desse tipo eu já fiz. Bate e volta no Caribe? Essa é nova. Já fiz muita coisa louca para poder fazer a minha agenda caber entre vida pessoal e vida profissional, mas esse é um outro tema. Mas a questão de passar por vendas, eu recomendo muito, sabe? Se você tiver a oportunidade de ir, ficar 1, 2 anos... Sim. E voltar para trade, ou até se você está em vendas, passar 1, 2 anos, 3 anos em trade, volta para o comercial, vai para marketing. Eu acho que essas divisões hoje existem, mas elas estão muito próximas de ficarem mais fluidas, né? Sim. Então, esse aprendizado lateral de marketing e trade e vendas, perdão, para os profissionais de trade é fundamental. Sim. É fundamental. Eu acho que você tocou num ponto que deveria ser caminho de carreira, né? Até porque o mindset ele acaba virando para resultado, né? Eu sempre me vi como profissional de trade, Tânia. Eu sempre achei assim, cara, o vendas em geral é um profissional que ele tem um relacional muito aguçado, né? Uma comunicação muito aguçada, mas não necessariamente, às vezes, ele cumpre algumas partes táticas, né, da operação, né? Principalmente naquilo que a gente começou o papo aqui, analítico, né? Nessa questão de cruzamento, de interpretação de dados, de verificação de oportunidades, de planejamento estratégico e tal. Não é uma questão que o próprio cara de vendas é instigado a fazer no seu plano de carreira.
Agora, quando a gente faz uma composição desses dois mundos que tu está trazendo perfeitamente, que é essa questão mais holística, digamos assim, aonde o cara de trade tem que ter um pé em vendas, e hoje em dia um cara de vendas tem que ter um pé em trade, né? Faz com que esse profissional ele seja muito mais com foco em performance do que um profissional que é muito ligado ao merchandising, por exemplo. Que ainda tem essa confusão, né? Quando se fala em trade, muita gente fala assim, não, eu faço trade. E aí tu vai entender, ela faz apenas o filo de merchandising, né? E não tem aquela visão mais completa do trade que utiliza o merchandising como uma ferramenta de execução, como uma ferramenta de resultado, né? Como um complemento de uma estratégia. Então, eu percebo muito isso, assim. Eu acho que o ponto que tu traz, principalmente hoje em dia, né, Tânia? O profissional ele precisa ter uma visão mais holística até para incorporar marketing também. Que às vezes dentro das empresas tem os silos, né? Tipo assim, o cara do marketing briga com o cara de trade, que não gosta do cara de vendas, e aí fica essa questão toda, mas muito por não entender do calo do outro, né? Por não entender o que o outro está passando, o que o outro precisa. Acho que ainda tem um pouco disso, né? Ainda tem. Falta empatia, né, César? Falta conhecer o que o outro faz, se colocar no lugar do outro, né? Empatia, aí pensando até internamente nas empresas, né? Não só em colocar os sapatos do shopper, mas colocar os sapatos dos seus pares, né? Exato. Eu sou muito contra, e você me conhece já há quase 10 anos que a gente se conhece. E a gente tem uma identificação grande nisso. Eu sou muito contra essas brigas internas. Sim. Eu acho que é uma perda de energia, de tempo e até de recursos. Quando se briga por budget, por exemplo, eu quero o orçamento. Não existe orçamento de ninguém, o orçamento é da empresa, né? Então, para começar, né? Então, eu acho que essas questões são questões que têm que estar muito mais azeitadas, porque se as áreas trabalham muito mais de forma colaborativa, de maneira mais colaborativa, fica muito mais fácil, tanto para você planejar, quanto para você executar e quanto para você depois monitorar e implementar planos de ação que você possa. Então, eu acho que é uma questão super importante. Isso passa por processos que são multifuncionais, fatalmente, né? E as pessoas olham para mim quando eu falo de processo. Ai, socorro! Lá vem a Tânia com aqueles mapas de processo, socorro! E eu acho que não é tão complicado assim. A gente tentando fazer de uma maneira mais simples. Então, eu vejo, César, essa interação entre as três áreas fundamental, porque aí você está pensando na marketing, está pensando na estratégia, como Kotler escreve, tá? Ou Waker, vários autores, está criando valor. Vendas e trade tem que entregar esse valor. E se não trabalharmos em conjunto, nós não vamos nem conseguir entender os planos de marketing, tampouco criar os nossos planos de trade e tentar implementar esses planos em conjunto com os planos de vendas. Agora, César, uma coisa que eu fico pensando, você também que é uma pessoa que observa bastante as áreas e a movimentação nesses últimos anos, eu vejo muito desaprendizado. Por exemplo, como você falou da área comercial, né? Gente, eu me lembro dos caras de vendas que me treinaram lá atrás. Isso quando eu era menina, 30 anos atrás. Os caras eram muito bons e não tinha nem computador, para você ter uma ideia. E eles faziam todas as contas, lá tinha um planejamento de vendas feito na unha, que era como era feito. Aí, 30 anos depois, a gente tem toda a tecnologia do mundo, não é? Temos Power BI, temos ClickSense, temos diversos visualizadores de dados, temos bancos de dados riquíssimos e a gente não faz o básico, que é ter um plano de negócio, ter um plano de vendas, né? Que é o que você falou. Então, eu acho que em algum momento a gente precisa fazer esse resgate do profissional de vendas, que é muito importante, né, para as empresas. Então, eu acho que esse é um negócio importante. Eles precisam, né, como você falou, ter um pé lá em trade e vice-versa, trabalhar em conjunto, planejar em conjunto e implementar em conjunto. Então, se a gente não trabalhar de maneira colaborativa, a gente não vai evoluir. Então, acho que esse seu ponto é fundamental. E Tânia, tu não acha que, por exemplo, assim, eu acho que hoje muito, falando em tecnologia, a gente está muito focado em talvez, assim, hoje em dia se fala muito principalmente de BI, né? Se fala muito de BI.
BI virou um mantra, assim, em qualquer lugar você fala, não, tem BI. Só que me parece que hoje sobram visões e faltam profundidade de análise, né? Hoje me parece assim que as empresas elas têm muito mais parece que elas estão montando o painel de Houston lá da NASA, né? Elas querem mais ter números piscando e setas sendo mexendo do que praticamente entender o que tem por trás daquele número, né? A gente até brinca, né? Falando um pouquinho das sellers, a gente tenta trazer o máximo da otimização. Do tipo assim, cara, não quero te encher teus olhos com 200 cenários. Eu tenho que te dar cenários que gerem resultado, né? Então, eu acho que a tecnologia ela é sensacional, mas talvez a gente ainda está aprendendo a lidar com ela, né? Não sei se tu não percebe um pouco disso. Tem muita ferramenta e pouca aplicação, assim. Talvez seja ou a aplicação correta, talvez, né? Há uns anos atrás eu participei de um painel bem bacana, acho que era da Ampro, nossa, já faz tempo. Foi antes da pandemia, né? Então parece que faz mais tempo ainda. Participei com... Eu não me lembro o nome da celebridade. Era uma celebridade, tinha eu e tinha o Felipe Mendes, da GFK. E eu não me pergunto o nome da celebridade, uma mulher bonita, super inteligente e tal, mas eu falei, gente, eu nem sei o nome dela, também sou muito ruim nessa parte de... naqueles jogos que tem que escolher as celebridades, eu sempre tiro 0, né? E a gente estava comentando sobre isso, e ela participou do painel com a gente e tal, para falar dessa questão dos dados. E tinha a Patrícia Amaro, da Unilever, que agora está expatriada, que é uma cabeça. Está na Espanha, né? Está na Espanha, que implementou o e-commerce da Unilever. E ela é fantástica, veio do digital para o mercado não digital, vamos dizer assim, né? E ela falou que naquela época ela ficava muito assustada porque a gente tinha muitos indicadores. Ela falou, olha, em determinado momento, eu lembro até do número, ela falou, tenho 35 indicadores e eu não consigo tomar nenhuma decisão em cima disso. E olha que a Unilever é uma empresa fantástica, que investe nessa parte de analytics há muito tempo e está pensando agora em ferramentas integradoras também, enfim. O que eu acho é que a gente precisa conhecer o negócio. Você precisa conhecer o consumidor, você precisa conhecer o seu negócio em nível o mais granular possível, regional e praças específicas, porque o Brasil não é o Shopping Iguatemi, minha frase célebre. E aí a gente precisa conhecer... Pode ser até um corte do podcast. O Brasil não é o Shopping Iguatemi. Aí outro dia tive os alunos do Shopping Iguatemi, César, mas professor, o Shopping Iguatemi é tão legal. Eu falei, eu também gosto do Shopping Iguatemi. Então fala bairro, professora, não é o Vila Olímpia, não é Itaim. Foi muito engraçado. E eles eram mesmo do Shopping Iguatemi, eram do varejo, mais barato. Enfim, gente, trazendo essa questão das análises de volta... E como o César falou da subutilização das ferramentas, porque às vezes a gente não conhece, ou porque às vezes a gente acha que a ferramenta vai trazer uma análise, plano de ação, e você vai só implementar. E não é verdade. Às vezes a gente precisa ter uma capacidade analítica para direcionar, né, que cruzamentos que a ferramenta vai fazer, né, seja por meio de estatística, seja por meio de inteligência artificial, quando a gente vai falando de bancos de dados data lakes muito grandes e tal. Enfim, ou até se for uma planilha de Excel, não importa, você precisa extrair qualidade daquela informação. Você tem uma frase que eu gosto muito do Jorge Papa Jorge, que é o seguinte, a gente precisa fazer... criar um mapa de oportunidade, aonde eu preciso alavancar, melhorar, ou crescer, ou aprimorar margem, ou crescer receita, aonde melhorar sellout, né? Não podemos nunca esquecer, sell-in e sell-out estão muito conectados. Então, eu acredito muito, César, na capacidade do ser humano, do entendimento do negócio, de fazer conexões que as máquinas não vão fazer, a menos que nós, humanos, né, que a gente parametrize essas máquinas para fazerem, né, para que elas façam. Então, é isso. Eu acho que falta muito debruçar sobre os dados, falta o que você colocou
uma palavra que eu gosto muito, que é a profundidade. Não é fácil. Não tem caminho fácil. Não existem respostas simples para perguntas difíceis. É aquela máxima, né? É isso. Nós temos que nos debruçar sobre esses números, sobre essas informações qualitativas, sobre tudo que está vindo, né, do sell-in, do sell-out, informações do PDV, informações, tudo que está vindo para a gente. Vai falar, tá bom, como é que eu trabalho essas questões, né? Para isso a gente precisa também ter essa visão estratégica, né? Sim. César, não tem como. E né? a visão estratégica ela corrobora com o entendimento holístico, né? Exato, Então, exato. não é simplesmente um dado frio, né? Tem uma composição ali de elementos que às vezes permeia a economia, até mesmo psicologia, algumas coisas, porque dependendo do produto, do problema que tem que resolver, tu tem que entender do consumidor, tem que entender da região, tem uma série de composições, né, de informações que precisam ser concatenadas para poder criar um plano adequado, né? Criar essa inteligência, né, César? Você fez a demonstração da ferramenta que a Cellers criou. Criar essa inteligência é importante, né? Criar esse conhecimento de como a gente vai entender todas essas pontas, né? É o que você falou, tem um cenário de mercado, um cenário macroeconômico, microeconômico também, tem a minha concorrência, tem os meus consumidores, tem os meus clientes, se eu estiver falando de canais, né? Perfeito. B2B. Então, é um conjunto de informações bem robusto. Sim. Isso precisa ser organizado, isso precisa ser separado em ambientes, né? Em ferramentas, plataformas, sei lá o nome que a gente quiser dar aqui, para que as pessoas visualizem e elas façam essas conexões. Porque a gente, como ser humano, consegue fazer conexões que as máquinas, mesmo a inteligência artificial, ela não vai conseguir fazer. Não. Nós vamos fazer. Aí a gente vai falar, puxa, tal... Dá um exemplo prático para não ficar tão etéreo para vocês. Exemplos que nós já vivemos, né, César? Aumento de visibilidade, aumento de sell-out, né? Você precisa testar para ver se esse indicador está ligado com o sell-out, está ligado com a sua curva de demanda. Aí você abre espaço, tive vários exemplos de várias categorias que eu trabalhei. Espaço, consigo disponibilizar mais produto, não tem ruptura, consumidor compra, aumenta a share, né? Círculo virtuoso. Então, tem vários indicadores que começam a se correlacionar. Para isso, você precisa testar esses indicadores, né? Você precisa, tá bom, vamos fazer isso e ver que resultado que dá. E aí você percebe, você fala, gente, por que eu não fiz isso antes, né? Aí você faz... Eu fiz por um modelo estatístico, não precisei nem da inteligência artificial. Foram modelos estatísticos de longo prazo, modelos preditivos e tal. Você falava, bom, o que influencia a minha curva de demanda? Às vezes, por exemplo, aumento de base de distribuição, acesso, alavanca share, alavanca sellout. Consequentemente, alavanca sell-in. Então, essas conexões... Profundidade de mix, que aumenta a lucratividade, que aumenta o investimento. Exato. Ou combinação, né, César? Complementariedade entre categorias, entre produtos, entre SKUs, quer dizer, como que você aumenta o ticket. Então, é aquela fórmula mágica que nós conhecemos. É penetração, é ticket, é volume, né? E penetração, gente, no sentido de... Sim, horizontalizar. De horizontalizar, de capilarizar, pode ser de distribuir, pode ser até de aumentar o uso, né, por parte de consumidores de produtos e de serviços também, né? Claro. Não é só para produto. Mas você falou uma palavra, mais uma, né, Tânia? Até, pessoal, quem está nos assistindo aqui, antes de começar, a gente fala assim, cara, a gente não tem pauta aqui, a gente não tem pergunta, a gente não ensaiou nada, tá? A gente tá vendo um link no outro aqui e é um ping-pong. Mas tu trouxe mais uma palavra aí que me chama bastante atenção, Tânia, que é teste, né? Testagem, né? Teste, ele pressupõe a possibilidade de acerto e de erro, né? E o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas elas não estão dispostas ou se permitem ou têm a possibilidade de errar, né? Quando a gente fala muito da cultura tradicional, de uma cultura de empresa de tecnologia, que é o que a gente está falando, a gente vê esse paralelo muito claro, né?
da onde a gente vem, de onde a gente nasceu, cada indústria, o erro ele não é tão bem visto assim, né? Agora, no mundo da tecnologia, o erro é uma etapa, né? Tu não tem como chegar em nenhuma solução sem errar, né? Então, essa cultura do fracasso versus a cultura da superação, essa questão do paradoxo que a gente acaba entrando, tipo, será que eu faço, será que eu não faço? Porque, enfim, essa questão do erro, muitas vezes, limita o profissional de fazer esse tipo de avanço que é o que tu está comentando aqui. Como é que a gente cria nas empresas uma cultura moderada, calculada de possíveis erros para testagem? Será que hoje as indústrias, as distribuidoras, em si, elas estão preparadas para a gente poder ter permissão ao erro, né? E ao erro que eu falo não um erro crasso, mas um erro oriundo de um teste, né? De uma testagem, de uma modelagem, enfim. Como é que tu percebe isso? Não, você tocou um ponto que eu acho que infelizmente, ainda a gente carece de cultura de startup dentro das empresas, né? Das empresas que a gente chama dos incumbents, né? Isso. Das empresas que são as tradicionais, do old school, vamos dizer assim, né? E, no final das contas, isso é um problema, porque se você não permite, na sua cultura, que se abra a possibilidade de fazer escolhas, novas escolhas, testes, projetos, né? Você vai desenvolver um canal, pode ser que aquele canal, né? O mix não esteja certo. Você vai desenvolver um mix novo, você vai desenvolver até uma inovação, vai abrir aquela inovação para um determinado grupo de canais. Você fala, puxa vida, eu não deveria ter feito, eu devia ter lançado só lá naquele outro canal. Para não errar. Para não errar. Por isso que existia na época que eu era gerente de marca, ainda existe isso, talvez num grau distinto, que são os projetos piloto. Só que eu acho que tem que ter muito cuidado. Projeto piloto não pode ser projeto perfeito. Sim. Que aí depois você não consegue rolloutar. Sim. Então, o que eu recomendo? Como a gente sempre fez em gerenciamento de categoria, isso é meio que vida total. Vida total. Você vai falar, tá bom, eu pego uma rede lá, pode ser varejo físico, pode ser varejo digital, pode ser os dois, eu vou fazer um teste, eu vou, sei lá, fazer uma diferenciação nessa categoria, um relay, né? Que relay é tirar, colocar itens, vou planogramar diferente e vou testar. Aí você testa, sei lá, em 10 lojas e compara com 10 lojas que você não testou. Isso já acontece nas empresas de alguma forma. É claro que isso, numa ordem de grandeza, que vai proporcionar erros minimamente aceitáveis, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, não sair gastando, vou fazer nacional. Aí você vai testar nacional uma premissa que você tem. Então, você está pensando em fazer uma questão, vamos testar com um distribuidor parceiro? Eu quero testar ali. Eu já passei por várias situações bacanas e ruins também na minha carreira. Vou pegar aquele distribuidor, vou fazer um teste, vamos ver se gira o produto, a gente distribui ali num grupo de lojas, vamos ver. Então, eu acho que, no fim das contas, César, a gente precisa ter esses... usar um pouco mais tanto o modelo do MVP dentro das companhias tradicionais e as ferramentas por trás, como design thinking, ou até o próprio sprint, que é mais rápido na visão das indústrias, né, que estão sempre mais preocupadas com isso. Eu acho que vale a pena testar. Então, a gente precisa mudar a cultura, precisa começar a fazer teste e mostrar os resultados, mesmo que eles não sejam bons. Isso. Aí você fala, eu mudei o mix, puxa, minhas vendas caíram. E aí você vai entender. Aí começa de novo, voltamos para a profundidade, para a capacidade analítica que a gente acabou de falar. E aí você vai falar, por que não deu certo, né? Por causa... vários produtos que eu lancei foram flop, alguns um sucesso. Muita coisa deu certo, ainda bem, mas muita coisa não dá. Né? Às vezes você pretende fazer uma inovação, você pretende fazer um modelo de distribuição. Me lembro, uma vez a Unilever tentou desenvolver o modelo porta a porta. Não deu certo. Vending machine. E tudo bem. Não deu certo, porque a vending machine de
sei lá, 20, 30 anos atrás. Enfim, hoje talvez desse, né? Sim. Se fosse pensar em produtos de higiene e beleza, em Sim, total. amostras pequenas, talvez uma vending machine menor, num clube, num aeroporto, num hotel. Uma assinatura hoje em dia, né? Numa assinatura, enfim. A gente poderia pensar em várias alternativas, né? Mas eu estava te falando, eu acho que as coisas têm que ser testadas. Você tem que provar que o negócio deu certo. E se deu certo, rollouta já. E se deu errado, refaz. Eu tenho vários exemplos. Eu lembro uma vez, dentro do próprio projeto de gerenciamento de categorias, era o Walmart e Unilever, uma escola, né? As duas empresas. Sim, uma pena. Que inventaram o negócio inteiro. Uma pena o Walmart ter saído do Brasil. Eu me entristeço muito com isso. E o que eu te digo? Melhoramos visibilidade de uma categoria de alimentos que era muito espremida, sem espaço, com muitos SKUs, baixa visibilidade, difícil reconhecimento da embalagem no PDV e, portanto, baixo aproveitamento de sellout, baixo sellout, e poderia melhorar muito a margem. Demos uma mexida ali, isso foi insight que veio de informação de pesquisa e do time de GC. Depois a gente pegou esse planograma, e o planograma que você vê, a categoria de temperos e caldos que você vê hoje nas lojas, veio dessa época, de, sei lá, mais de 20 anos atrás, quando a gente foi lá e mexeu no planograma. Por quê? Nos debruçamos sobre o assunto, falamos, gente, essa categoria... Interpretar os dados e fatos. Tinha muita ruptura nos SKUs básicos, sobrava, os SKUs novos que ainda não tinham tanto parâmetro de venda, sobravam, e aí o resultado não era bom. Então, eu acho que às vezes falta um pouco de profundidade, de novo, de pegar uma questão e depois, César, eu acho que tem uma coisa que a gente pode... Você deve ter esse aprendizado também de várias categorias que você trabalhou, e vários clientes agora nessa sua versão de empreendedor, né? Essa questão de problemas semelhantes em categorias diferentes. É muito louco isso. Você fala, gente, como é que eu posso pegar um aprendizado que eu tive lá atrás, né, na Betanin, e posso trazer para um outro mercado que eu estou atuando? E aí não estou falando só de produto, estou falando de serviço, todas as experiências que nós passamos, que a gente fala, gente, a gente poderia aproveitar mais. Eu lembro muito daquele vídeo da formatura de Stanford, lá do Steve Jobs. Connect the dots. Conecte os pontos. Né? Esse negócio, para mim, é fundamental. É fundamental. Como que você conecta esses pontos, né? Que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. Mas chega que eu já falei demais. Não. Você pergunta, a gente fica doido, se empolga, bate no microfone aqui. Enquanto a gente não tiver derrubado a água, a gente tá tendo bem. Temos bem, né? Mas Tânia, e tu falou assim, tu tocou na questão do GC, né? E eu lembro várias vezes que eu levei GC para alguns canais diferentes, né? Na época... eu me lembro quando a gente começou com o GC na categoria de limpeza, a gente dizia assim, cara, eu botei uma meta pessoal, eu quero um dia chegar capitão de categoria do Walmart, que era, né, é a chancela, né, era a chancela, né, tipo, olha, né, se tu chegar lá, tá tudo certo, e a gente fez e chegou lá, e tirou um global, virou categoria de limpeza e tal, foi bem legal a jornada, mas aí todo mundo fala assim, pô, mas como é que conseguiu chegar lá? Eu falo assim, cara, simples, constrói o case pequeno. A gente não bateu no Walmart no dia 1 e disse assim, queremos fazer GC, né? Não, a gente chegou, foi ali num mercadinho perto, né? Foi lá, tentou fazer uma questão, foi lá, botou, mediu, isso deu certo, isso deu errado, vamos tentar potencializar o certo, vamos tentar corrigir o errado, como é que foi. 3 meses depois tinha um case. Com aquele case pequenininho, bateu na porta de um outro um pouquinho maior, disse assim, olha o que a gente consegue fazer, topa? Topo. Fez mais um, fez mais outro. Foi para uma rede regional, foi para 2 redes regionais, foi para várias partes do país. Quando chegou nesse ponto, falou assim, Marco, estou aqui, quem sabe vamos fazer, e a gente acabou fazendo. Mas tudo começa com um MVP. Né? Tudo começa com MVP. Né? A gente fala muito assim, muita gente usa bengala, tipo assim, mas no
na minha empresa, ou na minha categoria, ou no meu segmento, não tem essa cultura. Tá, beleza, mas quando é que vai ter? Então, tem que criar. Eu acho que você tem que... Assim, gente, tem vezes que a empresa não tem muito jeito, que a empresa é uma empresa tradicional e tal. Mas se você conseguir convencer o seu gestor, quem estiver ali em cima com a caneta, e falar, olha, me dá aqui uns meses, deixa eu fazer esse teste. Vai lá e faz. E não é só para projeto de GC, né, César? Mesmo para projetos de, sei lá, um desenvolvimento de um canal novo, implementação de inovação. Eu posso dar N exemplos para você. Construção de uma campanha diferenciada, um incentivo diferenciado que você quer testar, mecânicas diferentes. Pode ser das coisas mais complexas às coisas mais simples. Testa. Vai lá e fala, olha, eu fiz lá no distribuidor tal, a gente tinha esse objetivo e o negócio vingou. Por quê? Porque a gente fez isso, isso e isso, os resultados foram esses. Você fala, você vai criando algoritmos. Isso. Esse teste me gerou um aumento, né, de sellout de X% para essa categoria. Talvez, se fossem outras categorias, poderiam ser outros algoritmos. Mas aí você vai estudando, você vai modelando isso. Isso que eu acho importante. Se você não testa, você não sabe. Se você vai ser sempre fazer as mesmas campanhas. E outra coisa que também, César, que eu acho que muita gente não usa, e eu acho que poderia ser de grande serventia, é a questão da pesquisa. Mesmo que seja uma pesquisa qualitativa, mesmo que seja... você faz focus groups, uma pesquisa simples. Às vezes se gasta não sei quantos milhares ou milhões de reais numa promoção e nem sabe se aquilo vai ser efetivo. Né? Você fala, gente, será que tem? Então, que é o ponto do Trade Market Investments, né? Que você comentou lá atrás, que a gente vai falar sobre isso. A gente tem uma quantia de dinheiro razoável nas mãos. Então, nós temos que tomar decisões baseadas em dados. Eu não posso sair gastando o dinheiro da companhia, milhares, milhões, dependendo do budget da companhia, sem ter resultado, sem demonstrar resultado. Então, acho que são coisas importantes para a gente lembrar os profissionais de trade. A gente tem, às vezes, mais investimento, se for somar merch, mais trade, mais comercial, do que os investimentos em marca. Isso já foi... Em geral, é muito mais. Já foi comprovado por vários estudos. A própria Kantar tem um estudo que mostra isso. Quase 6% mais ou menos de todo o faturamento é nisso. O Gartner Group também. Todas as empresas, de alguma forma, vão lidar com essa questão. O que está puxando mais o meu investimento? É o canal ou é a marca? Né? Às vezes você tem que investir no canal, porque a sua marca não é tão forte assim. Né? E a gente vê um enfraquecimento das marcas hoje, engraçado isso, né? O fortalecimento de novas marcas, a gente vê o fortalecimento dos canais como marcas, né? Quando você pensa no varejo como um grande motor da nossa economia, responsável, né? Por acho que 1/3 do nosso PIB é movimentado pelo varejo, né? Mais ou menos. Então, a gente está falando de marcas muito poderosas, né? Com um poderio econômico muito grande. Então, enfim, vamos falar aí mais coisas, César. Estou tentando fazer um link com as que a gente falou lá no começo. E agora, pegando esse ponto, Tânia, e aí eu voltando agora, olhando para o setor ali, né? Vamos falar ali de vendas e trade, né? Que é onde a gente está. Talvez esse seja o setor, considerando que é um motor pulsante da economia brasileira, de toda a movimentação financeira e tal. Esse setor em específico, dentro de toda a cadeia, é um dos setores que tem a maior possibilidade de mexer o motor, né? Porque, por exemplo, um departamento, uma equipe de produção, né, de fábrica e tal, eles são muito drivados pelo orçamento, pela redução de custo, pelo aumento de eficiência, né, por setagem de máquina, por tudo isso, né, logística por eficiência logística e etc., muito voltado à eficiência. E vendas e trade marketing tem uma equação na mão, que é uma equação de preço de venda, né, de preço de custo versus preço de venda, e todas as ferramentas de alavancagens de venda que se trabalha
Ou seja, esses dois setores eles têm a possibilidade de ter, além do orçamento, uma visão de investimento, que é o que tu falou bastante aqui. Né? Talvez seja um dos poucos setores dessa engrenagem inteira que tem a possibilidade de, daqui a pouco, mudar um pouco a elasticidade de um eventual orçamento se conseguir comprovar que está trazendo, que tá trazendo um retorno superior ao esperado. Né? Então, assim, existe uma máquina dentro de trade e vendas que é a possibilidade de alavancagem dos resultados da companhia, de lucratividade, etc., através de alavancas de vendas e de execuções táticas. Né? A gente está falando aí bastante de investimentos de trade. E se fala muito pouco, assim, ou pelo menos deveria se falar mais desse assunto, né? Porque eu acho que hoje, talvez o nosso trade, os conteúdos, pelo menos o que a gente permeia, o que a gente escuta, são coisas muito mais para a camada básica, né? Para quem está entrando nesse setor. Agora, para quem já está nesse universo, a gente escuta muito pouco sobre ferramentas de pricing, de investimento. Eu vejo muito pouca empresa fazendo cálculo de ROI, né? Eu vejo muito pouca empresa medindo eficiência de margem de servir, né? De ferramentas como essas que podem catapultar um resultado, inclusive a relevância dessas áreas dentro das companhias. Como é que, na tua visão, tu fala bastante com o mercado, como é que isso está assim, Tânia? Está muito mais em empresas multinacionais, está em todo mundo, ou está em pouca gente? Como é que tu vê hoje o setor? Olha, eu acho que, de alguma forma, isso está batendo há pelo menos uns 10 anos que a gente ouve falar do RGM. Sim. Né? Como uma disciplina de geração de receita, né? Geração do crescimento da receita. Né? Como é que você faz uma gestão para trazer mais receita? Revenue Growth. Revenue Management Growth. Revenue Growth Management, perdão. Troquei as siglas aí, RGM. E o que acontece, César, assim, as empresas começaram a acordar, algumas multinacionais, há muito mais tempo que isso. Sim. Mas acordar para essa questão da produtividade há pelo menos uns 10 anos. Quando eu estava na Kimberly, idos de 2010, eu fiquei lá até final de 2012, a Kimberly trouxe toda uma parte das teorias do Trade Market Investments, dos investimentos de trade marketing, como eles deveriam ser classificados, né? Aquilo que até vi um post seu sobre isso, aquilo que é visível ao consumidor, aquilo que é investimento na equipe comercial ou equipe de execução, e aqueles investimentos que são feitos nos canais. Né? Então, tem coisas que são meios para melhorar a performance. Né? Então, a Kimberly trouxe, a Unilever já tinha trazido bem antes, em um outro projeto que eu participei lá atrás também, esses projetos de Trade Market Investments, né? Projetos que eu me envolvi bastante, foram projetos muito longos, e esse da Kimberly falava também de como você deveria aplicar os investimentos, né? Porque os canais começam e agora com os canais digitais isso está pior ainda, começam a dragar muito investimento. Né? Como é que você vai investir hoje? Pega, por exemplo, a última milha, o last mile. É um sorvedor de dinheiro. Você vai fazer uma ação gigante. Será que ele traz ROI? Então, acho que o que eu tenho visto nas empresas, uma preocupação em quase todos os segmentos de mercado que eu conheço, que existe esse negócio. Há muitos anos eu falo de RGM na SPM, há muitos anos. Desde 2014, eu já comecei a colocar lá um pedacinho na parte de monitoramento, falando disso, explicando que tinha uma teoria. A gente não conhecia muita coisa, não tinha muito artigo publicado na época ainda. Estava muito em companhia aérea ainda. Companhia época, aérea, né? E hotéis. Isso. Povo de serviço mesmo. Cinema, entretenimento. Ocupação. Vamos encher apartamento, vamos encher sala de cinema, vamos encher avião. Vender poltrona, isso aí. E aí, isso veio para nós. Né? E acho que isso é importantíssimo, porque é uma disciplina que a gente já fazia, só que não tinha esse nome. Né? Quando você fala, por exemplo, de pricing.
Pricing é um negócio super complexo. Eu não estou dizendo que pricing tem que responder para trade, que RGM tem que ser uma disciplina que esteja dentro de trade marketing como uma gestão, vamos dizer assim. Mas é um pilar comercial. Mas é um pilar importantíssimo, tanto para vendas, quanto para marketing, quanto para trade. O que eu tenho visto? Pricing já pegou há mais tempo. Todo mundo montando área de pricing, seja debaixo de uma administração comercial, seja debaixo de uma área financeira e até seja debaixo de trade marketing. Então, muitas empresas já começaram a entender que a rota de preços, ou que alguns denominam de cascata, que é como é que eu pego o meu preço de lista e chego no meu preço de gôndola. Sim, modelagem política comercial, né? Modelagem da política comercial, margem, markup, toda aquela vamos dizer, aquela formação do preço num país onde nós temos essa complexidade tributária infernal. Sim. Então, explicar isso para um gringo, então, numa outra língua que você domina pouco, já foi uma tarefa... É mais desafiador ainda. É mais desafiador. Então, acho que tem essa questão do pricing há mais tempo. O RGM, eu e meus colegas que trabalham com pricing, com RGM, têm sido chamados para projetos em diversos segmentos de indústria, cursos, projetos de consultoria. Eu criei uma disciplina para um curso em company da SPM de RGM. Sensacional. Sensacional. Então, assim, eu já venho falando isso para os alunos. É importante vocês olharem isso. Ah, mas professor, é muito complexo. Talvez hoje a sua empresa não faça, mas lá na frente você vai ser cobrado por isso. Então, essa coisa da margem por canal, César, que é uma coisa que a gente sempre lutou, lembro muito bem você falando disso lá na época de Betanin, é super importante. E nem toda empresa tem uma margem bem calculada por canal. Sim. Isso tem a ver com rateios, com custo de servir, com margem de servir. Não é tão complexo, né, Tânia? Não é tão complexo. Não é tão complexo. Tem que pôr o povo da área financeira para ajudar a gente. Seja sempre amigo de um financeiro. Meu outro frase célebre. Traga um financeiro para o seu lado, não contra você. Né? Esse assunto eu adoro. Eu acho que se eu voltasse hoje no tempo, tivesse fazer um outro caminho, talvez eu fosse fazer economia. Eu acho sensacional essa disciplina. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Quando a gente traz um pouco esse conceito financeiro, macroeconômico para o jogo, a tua modelagem de estratégia vai para outro nível, né? E eu, sinceramente, eu já tentei levar, e já levei para algumas, mas já tentei levar para algumas outras empresas. Cara, vamos calcular a margem de servir. Vamos fazer margem de contribuição para o cliente. Vamos fazer margem de contribuição por equipe. Vamos colocar, quem sabe, um dia na cultura da empresa de pagar comissão por margem de contribuição. Porque aí a gente começa a mudar um pouco o jogo, né, Tânia? Porque hoje, né, o que a gente acaba incentivando a equipe de vendas? Por mais que as empresas estejam pensando em pricing, por mais que as empresas estejam olhando para a sua lucratividade, para o seu EBITDA e etc., a área de vendas ainda é cobrada como sempre foi, por resultado, pela entrega de um número. Né? Eu vejo poucas empresas que cobram uma área de vendas por performance de positivação. Por performance, olha, vamos fatiar a tua comissão e o teu prêmio, vamos botar aqui assim, ó, tu precisa fazer 70% do teu faturamento antes do dia 18, porque depois fica caro, ou tu precisa ter uma cobertura de carteira de 70%, 80%, ou tu precisa ter um mix X de vendas, ou, né, ainda um sonho, uma margem final de mais ou menos X no teu negócio. Porque se a gente começa a trazer esse nível de controle e processo de execução para vendas, a gente leva o jogo para outro patamar. Enquanto a gente estiver cobrando só a meta financeira, o cara vai estar vendendo a curva A, né, focando na curva A, me pedindo cada vez mais desconto, que a curva A está gargalada, o cara não consegue girar, tem que dar preço para poder girar, e a gente está jogando a margem para o ralo, e a gente está jogando a experiência do consumidor para o ralo, a gente está jogando a estratégia da companhia que está desenvolvendo novos produtos e entendendo o consumidor para o ralo. Quantos belíssimos produtos foram delistados de companhia, porque a área de vendas não acreditou, porque era difícil de vender, não era estimulado a vender. Então,
Eu não sei se tu ainda percebe, mas eu vejo assim, essa execução de vendas, e pelo menos assim, da tática de gestão de vendas, ainda muito superficial do ponto da complexidade do jogo que a gente joga hoje. Não sei, tu vê assim, Tânia? Eu acho que sim. Eu acho que a gente ainda vê muitas equipes comerciais respondendo aí por meta percentual do faturamento, né? Sim. E talvez uma comissão igual para todos os produtos, Sim. né? Curva A ou curva C. Enfim, eu não estou aqui atacando os representantes, e Não. nem defendendo as empresas, e nem defendendo os representantes e atacando as empresas, mas eu acho que a gente precisa ter uma venda mais elaborada, né? Quando a gente pensa em mix, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de multicanalização e de uma necessidade de fragmentação de canal, até um artigo que eu escrevi essa semana, de uma complexidade enorme para a gente gerenciar, e sortimento é uma palavra importantíssima que a gente não pode esquecer, que deveria ser prioridade para todo mundo. Se você tem canais em excesso ou muitos canais para gerir, como é que você vai fazer o sortimento por esses canais? Qual vai ser o sortimento ideal? Para isso, você precisa conhecer o shopper de cada canal. Você precisa conhecer se aquele canal, como você mesmo já colocou lá atrás, é lucrativo, se não é. Se é um canal que eu preciso estar, se eu não preciso estar. Porque agora as empresas abriram, por conta da pandemia, diversos canais. Agora ela vai ter que avaliar. Tá bom. Está na hora de rever esse negócio. Falar, eu preciso rever. Então, eu vejo essa questão das equipes, né? Isso é fruto, talvez, de uma falta de estratégia, é fruto também de uma gestão ainda baseada em comissionamento horizontalizado. Isso não está certo. Não é bom para o vendedor, a pessoa de vendas, não é bom para a empresa. Isso precisa ser mudado. Precisa mudar os contratos, né? Vai ter risco trabalhista, pode ter algum risco desse representante não estar mais na minha carteira de representantes. Às vezes, sim. Às vezes, aquela história está em vias de terminar. Você precisa ter outros tipos de representante. Os representantes também precisam pensar que as coisas mudaram, né? E como eles também vão ter que... Hoje, a venda está mais digital. Se o representante não entender que a digitalização da venda é um benefício para ele e não uma concorrência para ele, né? Então, acho que é essa questão dos incentivos, né? Que é um tema que a gente já discutiu bastante. Você não vai corrigir no incentivo um problema que você tem estrutural. Acho que esse é um ponto que você traz. Sim. Mas e as empresas fazem isso. Eu vou dar um incentivo anual, aí eu corrijo aquela comissão que está errada. Mas você está usando a ferramenta errada para fazer um ajuste que você não vai, na prática, conseguir. Porque o incentivo requer uma certa... um outro resultado daquela equipe comercial que está ali, né? Então, eu vejo isso. Eu acho que os modelos de gestão comercial não é uma coisa que eu conheço com profundidade, César, como trade, mas eu vejo muita oportunidade de melhoria nesse sentido, de trabalhar mais esses representantes, esses vendedores com um mix melhor, municiando esses profissionais com informação, uma venda mais baseada em dados. Se a gente tem informação, né? Tantas empresas investem em BI da vida, em portais de vendas. Vamos usar essa informação é importante, porque a gente sabe, no final das contas, que o representante, às vezes, ele tem várias pastas, né? Sim. E isso temos que respeitar, é o ganha-pão dele. Sim. Então, como que eu consigo fazer com que esse representante... Óbvio, vai ter que ser desenvolvido todo um trabalho de analytics em cima disso, né, César? Para você entender realmente se aqueles produtos que não estão sendo vendidos ali, existe algum potencial. O trade pode vir municiar isso, né? Pode municiar isso, com certeza. Quer dizer, a gente poderia estar... municiando a equipe comercial, não só com as informações, não é só, eu já atualizei o BI, tá aí, galera. Não, vamos fazer uma análise.
Aí temos que procurar problema, temos que procurar oportunidade. E a gente né? tem que entender também, a gente se preocupa muito, né, Tânia, com o trade, falando especificamente, a gente se preocupa bastante com o consumidor, muitas vezes com o varejista, mas a gente não está olhando de fato ali aqueles caras que são a equipe de vendas que estão ali para executar a nossa estratégia junto, a estratégia da empresa, né, não do trade, a estratégia da empresa, né, nos canais. Então, por exemplo, se a gente ajuda um representante ou até mesmo um vendedor, né, mas que seja um representante, a aumentar um portfólio de maneira adequada, que tenha reposição, que tenha giro, que tenha saudabilidade e tal, o que necessariamente acontece? Acontece que talvez ele consiga atender menos clientes, porque ele está vendendo mais por cliente, ou seja, vai ter que demandar mais tempo num raio menor de atuação, porque ele está dando mais atenção e fazendo um trabalho mais aprimorado de sortimento dentro do cliente. E isso para o representante é excelente. Por quê? Porque esse cara tem o custo da rua. E o custo da rua é caro. O cara atender um raio de 5 km de 50 é um custo completamente diferente. Se o cara consegue bater todo o faturamento dele num raio de 5 km, cara, eu tenho certeza que ele vai dizer assim, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não quero passar a semana inteira viajando, porque eu pago o hotel do meu bolso, é representante, eu pago a gasolina no meu bolso. Fazer o custo da rua é caro. Então, se ele consegue fazer uma execução mais aprofundada, de um sortimento mais aprofundado em menos clientes, com certeza é bom para todo mundo. É bom para a indústria que está aumentando o sortimento, é bom para o vendedor, o representante que está se expondo menos à rua, e é bom também para o consumidor que está tendo uma oferta maior e mais ampla de soluções que antes ele não tinha. Né? Do mesmo jeito que o portfólio de produtos e serviços está sempre mudando, o portfólio de clientes, né? Vamos dizer, a carteira de clientes, o cadastro de clientes também está sempre mudando. E, às vezes, a gente não faz essas modificações. Tem muitas empresas que têm esse processo. Anualmente, ela vai lá e faz uma limpeza desse cadastro, faz uma modificação, tira clientes que estão inadimplentes, adiciona clientes novos. É um pouco também da cultura que o serviço tem mais que as empresas de produto, né? Que é o funil. Né? Como é que você trabalha muito essa questão do teu cadastro de clientes, cadastro ativo? Então, eu vejo muito erro nisso. Muitas vezes, tem empresas que não sabem segmentar, porque não tem uma estratégia de canal. Isso é muito comum em vários projetos que eu já participei. Imagino que empresas que você trabalhou também. Sim. Às vezes não tem uma clareza na estratégia, no papel estratégico, consequentemente, segmentação toda errada, política comercial, em consequência disso, também toda zoada. Enfim, então, acho que a gente precisa pensar em como a gente entende melhor os nossos canais, aí falando de canais B2B, e os nossos clientes. É muito importante, os players. E eu ter clareza na segmentação. Nós estamos num momento de revisão de segmentação, agora, 2022, pós-pandemia. Eu vou ter esses canais, o cash and carry continua crescendo, o hipermercado vai morrer. Como é que vai ser esse negócio? E os deliveries, que virou um novo canal. E o delivery, e o e-commerce, e o marketplace, né? E o WhatsApp, né, César? O WhatsApp é um canal importantíssimo para distribuidores, para pequenos varejistas, para grandes varejistas. É um canal que salvou muita pele, muita gente nessa pandemia. Então, como é que eu vou trabalhar esses canais? Como é que eu vou priorizar? Né? Porque a gente não pode esperar que o representante faça isso. Isso é uma questão estratégica da empresa, sem dúvida. Diretoria comercial e até do presidente da empresa. Sem dúvida. E não vem me falar distribuição direta e indireta. Esses são os meus canais. A minha estratégia é 50-50, metade varejo, metade distribuidor atacado. Isso não é uma estratégia, né? Então, já foi, né? Já foi. Já foi, mas bem rasinha, vamos dizer assim. E até legal, Tânia, para a gente até ir começando a ir para o nosso final aqui, mas fazendo um overview, assim, né? A gente fala bastante, pelo menos assim, eu tenho uma teoria que o trade ele surge, ou pelo menos ele se torna relevante, né? Não necessariamente surgimento, mas a relevância em função do aumento da complexidade. Né? Quanto mais canais, quanto mais produtos, né? Quanto mais
necessidades e nichos diferentes, mas complexo é fazer venda, né? Pegando o gancho que a gente falou agora. Lá no passado, varejo e distribuidor já foi segmentação de canal, né? Hoje em dia é até cômico pensar dessa forma, né? Mas a gente já chegou num grau de complexidade bastante alto, né? Se tu for comparar lá com a Tânia, que começou, né? Lá saindo do marketing, indo para trade e tal, né? Naquela época já tinha um grau de complexidade, mas hoje o grau de complexidade, tu acompanha em várias empresas, isso está cada vez maior. Daqui para frente, Tânia, o que tu enxerga assim daqui para frente? Para onde é que a gente está indo? O que vai se tornar trade? O que vai se tornar vendas? Eu sei que tu agora está estudando muito essas novas relações e tal. Me conta um pouquinho assim, da tua visão. Olha, tem muita gente debruçada sobre esse assunto das estruturas e dos processos atuais versus o que nós precisamos mexer para... Eu acho que tem um ponto que você traz dessas questões do que mudou, dessa multicanalização. Eu nem vou falar de omnicanal, porque eu acho que isso é um passo que muitas empresas ainda precisam tomar. Isso deixou a nossa vida mais complexa, tanto em termos de, vamos dizer assim, de número de informações, indicadores, e também de decisões necessárias a serem tomadas. Então, acho que a gente precisa de ferramenta. Primeiro ponto. A gente precisa adotar ferramentas que automatizem processos de trade, sobretudo os processos ligados à inteligência da informação. Legal. Então, eu preciso de ferramentas como a Sellers. A gente precisa de ferramentas para controle de trade market investment. A gente precisa de ferramentas para gestão dessas campanhas, a gente precisa de um monte de ferramenta. E, sobretudo, no futuro, talvez eu vejo essas ferramentas talvez se hibridizando. A gente precisa colocar isso num só data lake, né? Então, como é que a gente vai fazer? Hoje eu vejo muitas empresas... Tânia, eu trouxe várias startups, uma está fazendo isso, outra está fazendo aquilo, está trabalhando muitas interfaces diferentes. Então, acho que tem uma questão aí de complexidade, que aí você, para resolver uma complexidade interna, você cria a complexidade de ter muitas ferramentas que nem sempre elas estão elas estão conectadas, né? Então, esse é um grande ponto. E aí, o que eu ia te falar sobre as estruturas, né? E sobre a questão das novas áreas e caminhos que o trade tem que estar trazendo. Então, uma das coisas que a gente sempre fez, de alguma forma, era o CRM B2B. Sim. Mal e porcamente a gente fazia. Mas isso precisa ser profissionalizado. E tem ferramenta para isso. E a gente precisa ter processo para isso, né? Então, como é que eu vou fazer o CRM B2B? Né? Como é que eu vou fazer o meu cliente comprar certo, receber certo, pagar corretamente e fazer as campanhas corretas naquele cliente? A gente vai precisar de ferramenta para isso. Então, o CRM é uma coisa que a gente vai ter que se debruçar. A gente também vai ter que se debruçar sobre o CRM dos nossos intermediários, que são os varejistas, os distribuidores. Então, tem o shopper que está lá na ponta e tem alguém ali no meio, que é o varejo, ou que é um distribuidor, que vai vender para um outro varejo, que ele vai falar, bom, eu preciso entender do CRM ali. O que eu vou fazer para... Então, CRM é uma disciplina importante. Sempre foi, mas agora ela é fundamental. A gente precisa trazer os processos de CRM para dentro de trade. Essa é uma coisa. Você falou em Customer Experience. Se a gente está falando em jornada, o trade tem que entender da jornada. O trade tem que entender a ocasião que gerou aquela jornada. Né? Como é que eu trabalho cada ocasião de consumo, cada formato de varejo. Então, Customer Experience, Data Analytics, nem se fale. A gente sempre foi uma área muito numérica. Sim. Sempre foi. Sim, analítica pra caramba. Sempre foi. Eu sempre trabalhei com número desde o começo de trade. Sim. Mesmo que não tivesse muito, a gente sempre fazia análises diversas, né? Nós fomos até chamar de planilheiros em algum momento. A gente sim. Então, de alguma forma, o que a gente pode trazer para você? Esses processos são fundamentais nesse sentido.
né? Então, CRM, Customer Experience, análise de dados, ou o que a gente chama de inteligência de trade, porque processos de estratégia, planejamento, execução e monitoramento a gente sempre teve. Sim. Né? Agora a gente está caminhando. Em termos de estrutura, César, eu acho que vai ser um desafio. Quando você pega modelos muito concentrados, por exemplo, como o varejo americano ou o varejo chinês, que tem lá as duas grandes redes, o Alibaba e a outra, a GD, né? Não me recordo agora o nome. Eu acho que é GD. Se não for, gente, perdão, porque a memória pós-Covid eu fiquei meio com alguns perrengues de memória. E o que eles fazem? Eles criam lá um gestor de desenvolvimento de negócio e ele vai gerir CX, marketing, trade, comercial. Ele vai ter como se fosse uma unidade de negócio, só que em vez de ser voltada para produto, para categoria, vai ser voltada para serviço. Então, é isso. Eu acho que as estruturas vão meio que se fundir. É claro, você sempre vai ter um gestor daquela conta, daquele cliente, sim, mas você vai ter um time trabalhando para você, focado no cliente. Como em tecnologia, a gente chama os squads, né? Os squads. E que eram os times multifuncionais de antigamente. Isso. Só que antes, os times multifuncionais, eles nasciam e morriam por projeto. Por um projeto, por uma iniciativa, por um período X. Agora, a gente vai ter que pensar nessa segunda coisa, que é como é que a gente faz o squad virar meio que uma estrutura funcional. Perfeito. Né? Meio de longo prazo. Então, eu vejo isso. Eu acho que a gente está com canais digitais, um desafio de omnicanalização, e aí daria para a gente fazer um podcast só disso. Vamos fazer, já está marcado. Sobre o minicanal. A gente pode chamar outras pessoas que conhecem mais do que o tema, do que eu conheço. Eu estou aprendendo muito sobre isso. E o mercado mesmo está aprendendo agora como omnicanalizar os seus planos e como fazer a omnicanalização funcionar na prática mesmo, que não é fácil. Sim, sim. Então, eu vejo, César, mudança em processo, mudança em estrutura e a tecnologia suportando tudo isso. Vejo assim, eu acho que é um desafio que eu tenho me dá um pouco de ansiedade para ver como é que isso vai rolar. Ansiedade boa ou ansiedade... Como é que tu vê isso? Um pouco dos dois, né? Um pouco de ansiedade em querer ajudar, né, nossos alunos, nossos clientes, para que eles possam virar a chave e num sentido positivo e num sentido não tão positivo será que eu vou dar conta dessas mudanças todas? Né? Então, eu acho que todos nós estamos passando por essa revolução, dessa transformação digital, né? Que é uma loucura isso. Né? Agora sim, acho que todo mundo vai sobreviver a isso tudo, né? Mas eu acho que principalmente quem vai conseguir contribuir para que isso tudo vire são pessoas... Assim como tu mesmo, né, Tânia, que estão sedentas por conhecimento, né? Porque vai precisar de gente pensando e refletindo sobre isso tudo, né? Não só entendendo ou vivendo, né? Ou seguindo o flow desse negócio inteiro, mas refletindo, questionando, né? Porque vai ter muita mudança, já está tendo, já teve, né? E daqui para frente a curva só aumenta, né? Mas, cara, muito legal, Tânia. Muito legal. De novo, tá? É uma honra, assim, estar aqui contigo. Imagina. Né? A gente está gravando aqui para quem está assistindo aí, escutando, enfim, né? No carro, assistindo no YouTube aí de manhã cedo. A gente está gravando aqui no final do dia. Né? Por isso que eu falei boa noite, né? Mas o podcast não necessariamente fica à vontade. Vai ser ouvido só à noite, imagino que não. Não, mas a gente pegou a Tânia pegou um trânsitozinho aqui em São Paulo para chegar aqui, então eu te agradeço, Tânia, por ter disponibilidade de sair da tua casa, né, para estar aqui batendo esse papo. Para mim é uma honra gigante e um símbolo também, porque, cara, me lembro que lá uns 10 anos atrás, vamos arredondar, uns 10 anos atrás, a gente estava lá, se conheceu, né, naquele projeto. Eu aprendi muito, né? E quando eu tenho esse perfil também, eu gosto de coisas novas, gosto de aprender, gosto de estar em constante desenvolvimento. E quando tu trouxe uma proposta nova, eu peguei e deixa eu entender esse negócio de ponta a ponta. E aquele projeto me ajudou muito, né, no entendimento,
naquela época, né? E foi plataforma para uma série de outras coisas, né? Então, para quem está começando o trade aí, que quer entender um pouco mais sobre isso, cara, por favor, aqui nos comentários, tanto do Spotify quanto do Spotify, dos demais aí, quanto do YouTube, vai estar os contatos da Tânia. Cara, aciona ela, porque vai mudar teu jogo. Com certeza, assim como mudou para mim, vai mudar para todo mundo aí. Então, Tânia, obrigado de coração. Imagina, por 10 anos César. atrás, por hoje e por tudo que a gente ainda vai bater de papo. Obrigado mesmo. Obrigada a você, César. É uma oportunidade única. Imagina, eu fico até constrangida com seus elogios aí. Obrigada por essa oportunidade da gente poder estar conversando aqui sobre coisas que a gente está vivendo e coisas que a gente imagina que devam acontecer nos próximos meses, anos, enfim. E eu acho que a gente está no meio desse olho desse furacão, o trade, e é a hora mesmo da gente, né, pegar as rédeas disso e continuar aprendendo, gente. E é isso, humildade, aprender, né, vestir as sandálias da humildade e estar lá aprendendo tudo de novo, reaprendendo, e é isso. Legal. Muito bom. Obrigada, legal. Viu? Para quem quiser acompanhar, então só vai lá dar um inscrito aí no canal do YouTube, nos acompanha que a gente vai ter bastante conteúdo, nos Instagrams da Sellers também vai ter bastante conteúdo. E, né, quem quiser conhecer um pouquinho mais, clica aqui nos links aqui abaixo dos nossos canais aqui para entender mais sobre como a Sellers pode ajudar aí a transformar e elevar essa gestão e estímulo comercial para um outro nível na tua empresa. Tânia, obrigado de coração. Obrigada a você. E já está marcado o segundo. Vamos Vamos debater o tema. Valeu. Obrigada, gente. Valeu.